Dia 15 de agosto comemora-se o dia da adesão do Pará à independência do Brasil. Infelizmente, para muitos paraenses, ela é apenas uma data e para outros é apenas um momento de folga. Mas se eu te falar que o Pará não queria fazer parte do Brasil e que, na verdade, nós fomos forçados a ser brasileiro e que depois da adesão do Pará, coisas terríveis aconteceram por aqui. Bom, gente, esse vai ser o primeiro de uma série de 3 vídeos que eu vou lançar aqui no canal essa semana. O primeiro nós vamos falar como foi que se deu a adesão do Pará à independência do Brasil. O segundo nós vamos falar sobre o terrível massacre do Brigue Palhaço, onde 252 pessoas foram assassinadas aqui no Pará. E o terceiro e último, nós vamos falar sobre a revolta dos cabanos. Bom, gente, como você já pôde perceber, essa semana aqui no canal vai ser histórica. E para você que é novo por aqui, desde já seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Meu nome é Gerson Santos e eu sou paraense. Dia 15 de agosto é um importante feriado histórico do estado do Pará, pois foi nesse dia, no ano de 1823, que o estado aderiu à independência do Brasil. O fato de o estado ter demorado a aderir à independência dos colonizadores pode ser explicada pela estreita relação que eles tinham com os portugueses. Mesmo hoje em dia, quando visitamos a Cidade Velha ou o bairro da Campina, é possível observar os resquícios da colonização portuguesa na região da Amazônia. Nessa época, a região ainda era chamada Província do Grão-Pará e não se mostrou muito propensa a aderir à independência proclamada por Dom Pedro I às margens do Ipiranga. A adesão do Pará é importante historicamente para o país, que finalmente passou a estar livre do domínio dos portugueses, e também para os paraenses que começaram a estabelecer a criação de uma identidade do povo do estado, que sempre esteve muito isolado do restante do Brasil. Quando resolveu aderir à independência do país, o estado do Pará passou a ter um sentimento mais forte de pertencimento à sua terra. Com isso, o estado deu seu primeiro passo para a formação de uma identidade mais forte de pátria. Para compreender melhor esse importante momento histórico, é necessário estar a par do contexto. O Brasil até o ano de 1822 estava dividido em 2 províncias, que é a do Grão-Pará e a do Maranhão e a do Brasil. Não havia muito contato entre ambas, uma vez que as trocas comerciais e culturais eram feitas diretamente com Portugal. Com a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro no ano de 1815, as províncias que antes eram separadas tinham sido agrupadas no chamado Reino Unido. Entretanto, quando Dom João VI retornou para Portugal no ano de 1820, foi necessário decidir se era melhor se juntar ao Brasil ou pertencer ao lado da colonizadora. O estado do Pará foi o primeiro a aderir à causa revolucionária portuguesa. Isso porque acreditava que assim teria mais liberdade econômica e política. Porém, depois da declaração da independência, as cortes de Lisboa passaram a ouvir cada vez menos os deputados que estavam fora de Portugal. Existiam algumas ligações entre as elites de Belém e a corte portuguesa. Além da relação comercial, ainda havia a presença de militares lusitanos que mantinham fiéis ao antigo rei, já que pouco conheciam a respeito de Dom Pedro I. Percebendo que dificilmente o Pará iria se render e aderir à independência, o imperador enviou uma frota que deveria seguir até a Bahia para incentivar que a região aderisse. Apesar das ordens de ir somente até a Bahia, os militares resolveram seguir até o extremo norte do estado do Pará. E quando chegaram lá, blefaram dizendo que eram apenas os primeiros de uma frota de navios que chegariam ao local para obrigar os paraenses a aderir à independência. Pressionados, os paraenses resolveram se tornar brasileiros pacificamente. Quando perceberam que era apenas um golpe dos militares, já era tarde demais e já estavam obrigados a aderir politicamente ao documento da independência. Apesar de terem sido coagidos a assinar o documento, não mudou muita coisa na vida dos paraenses.
em especial na vida daqueles que eram os mais pobres ou mesmo dos escravos. O estado do Pará não pertencia mais ao Império Português, mas pertencia ao Império Brasileiro. Existia entre os paraenses uma expectativa de mudanças, principalmente entre aqueles que haviam nascido no estado. Como nada mudou para melhor na vida dos nativos, logo eclodiram revoltas. Dentre elas, uma das mais conhecidas foi a revolta do Brigue Palhaço, que foi a mais trágica de todas, que teve 252 pessoas mortas. Um dos pontos dessa adesão que mais revoltaram os paraenses foi o fato de que bastava para a elite assinar um documento e jurar fidelidade ao novo monarca, ou seja, Dom Pedro I, para manter seus títulos e propriedades. Apesar de 3 meses depois de ter assinado a adesão, houve uma revolta de que as tropas paraenses acabaram sendo duramente reprimidas. Ao todo, 256 paraenses que lutavam para manter o direito da cidadania igual ao dos portugueses que aqui viviam, foram presos no porão de um navio chamado São José Diligente e acabaram morrendo por asfixia, e aqueles que resistiram foram fuzilados. Foi um episódio mais marcante da história política e de identidade local. Com essa tragédia, começou a surgir um forte sentimento de identidade do estado do Pará, que mais tarde voltaria a eclodir em outras revoltas, como aquela sangrenta da cabanagem de 1835. Talvez a principal questão que assombrou os paraenses daquela época fosse a de que como ser um brasileiro, como estava escrito naquele documento que deveriam ser. Muitos entendiam que ser brasileiro nada mais era que aderir e concordar com o movimento liderado no Rio de Janeiro. Já para outros, ser brasileiro era basicamente ter nascido no solo do país. Mesmo após aderir à independência, ainda houve um grande período de dúvidas e incertezas a respeito de como ser um brasileiro. A elite do Pará parecia bem dividida, porém, as pessoas mais pobres e os escravos de origem africana sabiam que, em suma, nada iria mudar para eles. A única possibilidade para os menos desfavorecidos daquele momento era aproveitar a fragilidade de uma elite dividida para realizar revoltas populares em busca de melhores condições. Com isso, foram feitos muitos levantes e houve muitas mortes que culminaram com a sangrenta cabanagem no ano de 1835. E é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham compreendido como foi todo o desenrolar da adesão do Pará à independência do Brasil. E não se esqueça de assistir a parte 2, e nós vamos falar sobre a história do Brigue Palhaço, sobre a tragédia do Brigue Palhaço que aconteceu aqui no Pará. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque aqui tem vídeos novos toda semana, ok? Muito obrigado e hasta luego. Tchau. Who am I? I'm so flagrant. Who am I? She tastes flavors. Who am I? I'm the greatest. Who am I? I'm getting paid, bitch. Who am I? I'm so flagrant. Who am I? She tastes flavors.